Muito bem, pessoal, estamos ao vivo terça-feira, 3 de outubro, 7 horas da manhã, está começando o Desperta ICL, tudo bem com vocês por aí? O pessoal já está chegando no nosso chat, muito bom dia, muito obrigado pela audiência, muito bem-vinda, muito bem-vindo, estamos começando agora o nosso programa diário. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, para quem não conhece este programa, nós vamos ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. Estamos ao vivo também em rede, quem quiser nos acompanhar, estamos ao vivo na televisão, na TV Quirimurê, na Bahia, na TVT em São Paulo e também no rádio, lá pela Rádio Brasil Atual. Tudo certo? Quem estiver chegando por aí vai deixando seu like, inscreva-se no canal e, por gentileza, compartilhe este programa se você puder também. Pega o link e manda no seu zap, manda para todo mundo que você conhece. Hoje temos um programa com muitas coisas, então vamos direto ao que nos interessa. Vamos lá, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler notícia. Para quem não conhece o programa, o Desperta é um programa para você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo e sair daqui às 8 horas da manhã um pouco mais esperto, né? Que esse é o objetivo deste programa. Não por acaso ele se chama Desperta ICL, para você despertar, tá bom? Quem estiver chegando pelo chat pode ir deixando já o seu comentário, pode ir fazendo aquela conversa da manhã de todo mundo, né? Muitas pessoas não estão na manhã porque estamos ao vivo no mundo todo, claro. Então tem muita gente que acompanha este programa também em outros países. Então muito obrigado pela audiência e vá dizendo de onde você está acompanhando este programa, né? As pessoas sempre têm o costume de colocar suas cidades. Então obrigado para quem acompanha o programa no Brasil e também em outros países do mundo. Vamos lá, gente. Tem bastante coisa para a gente desenrolar hoje aqui, ó. Seca histórica do Rio Madeira paralisa operações em uma das maiores hidrelétricas do Brasil. Persistem os efeitos da crise climática. Esse ano todo mundo viu no Brasil e no mundo. Foi um ano extremamente complicado. Tem vários fenômenos climáticos que podem explicar isso, mas ao que tudo indica e pelo que os pesquisadores mais importantes da área vêm alertando também, essa variação do clima não deve mudar muito para os próximos quantos anos? Não sabemos, então a coisa não se explica só por El Niño, por exemplo, na América Latina. Realmente a gente está num momento muito crítico. O inverno acabou de terminou na semana passada, né? E tivemos as temperaturas mais quentes do ano em pleno inverno. Vimos isso em várias regiões, fora a quantidade absurda de chuvas que atingiu várias cidades do país, deixando um rastro de destruição em vários lugares, né? A Santo Antônio Energia informou nesta segunda-feira a suspensão momentânea das operações da hidrelétrica em Rondônia por conta da seca histórica no Rio Madeira. Para quem está acostumado a ver imagens do Rio Madeira, a gente fica realmente chocado, né, em ver como o Rio Madeira está baixo nesse momento, né? Segundo o anúncio, os níveis de vazão do rio estão 50% abaixo da média histórica. Essa é a segunda vez que a hidrelétrica para totalmente as operações. A primeira vez foi em 2014, durante a cheia histórica do Rio Madeira. Então a hidrelétrica parou 2 vezes em 2014 por uma cheia histórica, o que eventualmente é mais comum, e agora pela primeira vez na história por uma seca que impede que a hidrelétrica consiga funcionar. Ou seja, a hidrelétrica está lá parada, um bloco imenso de concreto neste momento absolutamente inútil. De acordo com a Santo Antônio, a suspensão foi alinhada com o operador nacional do sistema. O objetivo é preservar a integridade das unidades geradoras de energia, já que a quantidade de água é muito pouca para o funcionamento das turbinas. Não há previsão de quando as operações serão retomadas. A Santo Antônio informou que a baixa vazão do Rio Madeira apresentou recordes nas últimas semanas e que a paralisação das turbinas não deve impactar no fluxo do rio. O Rio Madeira permanecerá seguindo seu curso natural, que é a passagem da vazão concentrada no vertedouro principal da usina, sem impacto no fluxo natural. O que acontece é que ela não pode ser utilizada porque, basicamente, não tem água, né? Instalada no Rio Madeira, a hidrelétrica de Santo Antônio é uma das maiores do Brasil, tem 50 turbinas gerando energia para várias regiões do país. Em 2022, a hidrelétrica ocupou a 4ª posição no ranking de energia. Então não é uma usina pequena, né? Não é de nenhum modo uma notícia sobre uma usina isolada. É a 4ª maior geradora de energia do país. Ao G1, o site que está noticiando isso, né? O operador nacional do sistema confirmou a parada temporária das máquinas da Santo Antônio como medida temporária e excepcional em decorrência das condições adversas vivenciadas na região norte do país.
Segundo a ONS, essas condições inviabilizam a operação segura e eficiente da hidrelétrica. Apesar disso, aponta que o abastecimento de energia em todo o país está garantido. Olha, eu arrisco a dizer, por enquanto, a gente não sabe se isso não vai causar problemas em outros lugares por conta da seca. E mesmo que o abastecimento esteja garantido, claro que a gente já viu isso acontecer no Brasil em outros momentos, eventualmente a gente vai ter que acionar mais usinas a carvão, por exemplo, que são muito mais poluentes. A energia dessas usinas é mais cara e, portanto, isso pode impactar também diretamente na nossa conta de luz. A nota esclarece que a hidrelétrica de Santo Antônio é uma usina de fio d'água, ou seja, mantém um reservatório pequeno e depende da vazão de água que passa pela calha do rio para gerar energia. A ONS aponta que permanecerá reavaliando a decisão e assim que a situação melhorar, retornará o despacho da usina para o sistema integrado de energia elétrica. Nas últimas semanas, a seca que atingiu o Rio Madeira se tornou histórica. A Defesa Civil informou que o registro do nível de 1,5 metro, menos de 1,5 metro, né? Depois disso, uma reunião foi realizada em uma sala de crise entre integrantes do órgão que monitoram as bacias do Rio Amazonas. Atualmente, a cidade de Porto Velho está em alerta. Caso o rio baixe para abaixo de 1,22 metro, o município passa para estado de emergência. Então estamos a 20 centímetros de água para que o município de Porto Velho entre em estado de emergência por conta da falta de água. Desde agosto, o nível do rio baixou rapidamente. Em menos de uma semana, entre o fim de agosto e o início de setembro, o nível do Madeira recuou mais de 1 metro. Na época, a Defesa Civil já previa uma seca histórica. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Agrotóxico banido na União Europeia dizima milhões de abelhas no Brasil. Tudo isso está conectado, né, gente? Sabemos muito bem. Não importa a região, os recentes surtos que vitimaram abelhas em diferentes pontos do Brasil têm em comum, além da mortandade em massa, um mesmo produto, o fipronil. Sintetizado nos anos 80, sua patente já expirou e pode ser produzido por qualquer empresa. O uso se tornou indiscriminado, relatam acadêmicos e também técnicos agrícolas. Os agrônomos contam que os outros agrotóxicos, como inseticidas à base de nicotina, herbicidas e fungicidas, minam o organismo das abelhas de forma lenta, debilitando as funções físicas até a morte, o que reduz a colmeia ao longo dos tempos. O fipronil é diferente. A substância atua no sistema nervoso central dos insetos, provocando uma superexcitação dos músculos e nervos. É implacável e tem uma morte aguda dos animais, afirma o Ricardo Orsi, professor de veterinária da Universidade Estadual Paulista. Inseticida sistêmico de ação prolongada e agressiva, hoje ele é usado em diferentes culturas, o que explica a ocorrência de contaminação de abelhas em vários pontos do Brasil. Formigas e cupins são os principais alvos desse inseticida, mas ele é aplicado contra o bicudo do algodão, larva do alfinete do milho e lagarta da soja. Também tem uso domésticos, está nos mata-moscas e em coleiras de cães e gatos contra pulgas e carrapatos. Portanto, preste atenção se você for comprar esses produtos no supermercado ou também na veterinária para os seus pets, né, para os seus animais. Fiquem de olho, olhem a fórmula e, por gentileza, vejam se a fórmula não contém esse elemento que está se mostrando bastante danoso, né? Segundo o levantamento da Folha, os exames mostraram que o fipronil, que vitimou 100 milhões de abelhas no Mato Grosso em junho e 80 milhões na Bahia em julho, também provocou em janeiro perda em Minas Gerais. Estudos contínuos em Mato Grosso do Sul identificaram associação crescente entre mortes em massa e a substância. Em 2017, o fipronil estava entre 30% das amostras das abelhas mortas. Em 2021, em 66%. No ano passado, foi detectado na amostra de 85% das abelhas mortas pelo mesmo produto. Voltando um pouco no tempo, também é responsável pela morte de 50 milhões de abelhas em Santa Catarina em 2017 e pelo surto que dizimou 500 milhões de abelhas no Rio Grande do Sul entre outubro e março de 2019. Não tem lugar mais arriscado para uma abelha hoje do que ao lado de uma fazenda, pois você nunca sabe quais agrotóxicos vão usar e como, afirma o apicultor José Arnildo Marquezin.
Aqui a Folha traz alguns mapas, né, da quantidade de abelhas e os estados onde elas vêm sendo dizimadas. Para lembrar, claro, esse produto é proibido em vários outros países do mundo, entre eles a União Europeia. Ou nós acreditamos que todos os europeus são burros, ou nós acreditamos o contrário, né? Por que é que se usa isso no Brasil? Ora, porque é mais barato. Basicamente é isso, né? Os agrotóxicos que já perderam a patente, no geral, são muito mais baratos. Muito bem, seguindo aqui, notícia lá do site do Globo Rural, preço dos ovos segue impressionados com vendas fracas. Me chamou muita atenção essa notícia, né? E aí fui ler a notícia, claro, né? O preço dos ovos se mantiveram em baixos patamares na semana passada, influenciado pela liquidez enfraquecida pela necessidade de escoar o produto devido ao calor extremo. A gente pensa, nossa, que bom, o ovo está mais barato. E aí vamos analisar por que é que o ovo está mais barato. Porque os produtores de ovos não conseguem manter os ovos, eles precisam mandar rapidamente para o mercado. Por quê? Porque está muito quente. Se o ovo ficar lá parado, ele estraga. Isso é bom no curto prazo para o consumidor, mas atenção para o longo prazo. Esse é o grande problema. As vendas do produto branco estão enfraquecidas, os produtores têm dificuldade em pedir valores mais elevados pelos ovos vermelhos, limitados pela baixa aceitação de compradores. Para os próximos dias, os colaboradores do CPEA, né, que é um instituto de pesquisa, têm expectativa de aumento das cotações, fundamental no início do mês. Além disso, algumas regiões registram perdas de poedeiras, das galinhazinhas ali que ficam botando os ovos, né? Por causa das temperaturas elevadas, o que pode, no médio prazo, reduzir a oferta de ovos no mercado e impulsionar os preços. Então temos dois movimentos gerados pelo excesso de calor. O primeiro, o preço cai. Por quê? Porque os ovos precisam ser escoados rapidamente para o mercado. O segundo, eventualmente, muitas galinhas estão morrendo nos aviários, né? Porque os aviários, muitos deles não têm estrutura suficiente para segurar um calor de 40 graus, mesmo que eles tenham ventiladores e toda uma situação ali para amenizar o calor dos animais. Muitos animais morrem e no médio prazo a gente pode ver um aumento absurdo, inclusive, do preço dos ovos, porque haverá menos ovos no mercado. Então a emergência climática no curto prazo dá e no longo prazo, muito possivelmente, ela nos toma. Outros efeitos colaterais aqui da emergência climática, porque os botos estão morrendo mais com água a 40 graus da Amazônia. Uma reportagem do Estadão, quem quiser ler a reportagem está lá, então por gentileza depois se quiserem se aprofundar nela, né, nós não vamos ler toda a reportagem aqui, mas pesquisadores do Instituto ligado ao Ministério da Ciência dizem que alterações climáticas e baixa profundidade dos rios têm causado problemas aos botos. Floresta sofre com pior seca dos últimos anos. Desde que a seca passou a atingir o Amazonas, 110 animais entre botos e tucuxis já morreram na região de Tefé, no Médio Solimões. Isso corresponde a 5% da população dessas espécies, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A causa das mortes dos animais ainda é desconhecida, mas pesquisadores acreditam que a mortandade está ligada às altas temperaturas das águas. Tem menos água no rio, a água está mais quente, então isso, por si só esse ano causou a mortandade de 5% da população desses animais. Eu estou falando de o quê? 4 meses de temperaturas extremas no meio do inverno, para a gente lembrar, tá bom? A reportagem está publicada lá na capa do jornal O Estado de São Paulo. Vejam só que coisa terrível e curiosa que está publicada lá na Folha de São Paulo. Eu creio que essa reportagem seja da BBC News Brasil, exatamente, uma reportagem da BBC que foi republicada pela Folha de São Paulo e eventualmente por outros jornais também, porque a BBC, quando publica reportagens, ela distribui essas reportagens como uma espécie de agência, então outros veículos publicam. Então esta aqui é da BBC. Porque o clima extremo está causando aumento de casamentos infantis no mundo todo. As mudanças climáticas têm uma variedade de consequências no planeta, tempestades, secas, temperaturas recordes e várias outras coisas, né? Tudo isso tem impacto em diferentes comunidades que têm que enfrentar a devastação do aquecimento global, resultando, inclusive, em mortos e feridos, como nós vimos no Brasil, aqui nas enchentes do Rio Grande do Sul e também sobre eventos climáticos em outros lugares. Mas à medida que esse fenômeno global avança, os efeitos colaterais também começam a ser observados na sociedade.
Por exemplo, uma pesquisa acende um alerta de que mudanças climáticas têm um sério impacto no aumento de casamentos infantis no mundo todo. O trabalho de pesquisadores conseguiu estabelecer que as condições climáticas extremas agravam problemas que causam a proliferação de casamentos infantis forçados em ao menos 20 países. Por exemplo, olha só que coisa assustadora, né? A gente está sendo forçado a voltar praticamente para a Idade Média. Ops, caiu meu microfone aqui. Para a Idade Média por conta da emergência climática. Vamos lá. Em Bangladesh, olha esse dado aqui, onde ocorrem há vários anos ondas de calor, ou seja, não é novidade, como a gente está vendo no Brasil, com duração de superior a 30 dias, foi registrado um aumento de 50% nos casamentos forçados entre meninas de 11 e 14 anos. Então, quando se fala em casamento infantil, a gente está falando de meninas de 11 a 14 anos. Secas e inundações foram os desastres mais comuns relacionados na pesquisa, mas outros estudos analisam o impacto, por exemplo, de ciclones e altas temperaturas. Então, seca, calor extremo, ciclones e altas temperaturas. Não são fenômenos isolados devido a uma onda de calor ou inundações específicas. É um efeito colateral de condições climáticas extremas, diz Smita Rao, professora de Sociologia da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, disse isso à BBC Brasil Mundo. Rao, que liderou a pesquisa através da análise de quase 20 estudos independentes sobre as alterações climáticas e seus efeitos sociais, salienta que as principais razões para este aumento têm a ver com o sustento familiar. O casamento infantil é muitas vezes considerado uma estratégia para reduzir a vulnerabilidade econômica e a insegurança alimentar que uma família enfrenta devido a uma catástrofe, observa a pesquisadora. Ela destaca que o problema dos casamentos forçados não é exclusivo de áreas vulneráveis, mas ocorre em todos os níveis da sociedade e em todas as partes do mundo. Por exemplo, na nossa América Latina, aqui, de acordo com o relatório das Nações Unidas, 1 em cada 4 meninas se casa ou entra numa união precoce antes dos 18 anos. Isso dá 25% das mulheres com menos de 18 anos acabam entrando em uma relação de casamento que é considerado pela ONU uma relação precoce, né? O Brasil ocupa a 6ª posição no mundo em casamentos considerados precoces ou infantis. Atenção, a gente só está atrás da Índia, de Bangladesh, da China, da Indonésia e da Nigéria, em número absoluto de casamento infantis, né? São 21 milhões e meio, segundo dados da Unicef, 21 milhões e meio de casamentos. Na região, na América Latina, o casamento infantil é proibido atualmente somente na Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Porto Rico e República Dominicana. Já na Bolívia, Brasil, Chile, Nicarágua, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, o casamento é permitido a partir dos 16 anos com autorização dos pais, representantes legais ou de um juiz. Isso, claro, tende a piorar a partir do momento em que o Brasil é um dos alvos da emergência climática. Então nós podemos imaginar também que em regiões do Brasil, principalmente em regiões já mais empobrecidas, onde as pessoas têm mais dificuldade para levar uma família, depois de uma catástrofe ambiental, como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul no mês passado, mas outras virão, infelizmente, podemos imaginar também, pelas conclusões desse estudo, que a gente vai ter como um efeito colateral terrível o casamento precoce de meninas, porque as famílias vão olhar para o lado e falar, olha, essa aqui é uma das saídas para minha filha, que eu não tenho mais casa, eu não tenho mais como sustentar ninguém aqui, então eu vou fazer um casamento forçado, eu vou empurrá-la para algum tipo de casamento precoce, porque é o que sobrou. Repito o que eu falei aqui quando aconteceu a catástrofe no Rio Grande do Sul. O Estado brasileiro não está se preparando para o que teremos pela frente. Não está absolutamente. Eu mostrei inclusive as imagens aqui da diferença. E isso ninguém me contou porque eu estive lá, eu fui lá, cobri o terremoto de L'Aquila, na Itália, em 2009. Estive por uma semana na cidade, cheguei no dia posterior ao terremoto. Eu vi como os italianos se organizaram e eu vejo como os brasileiros se organizam em relação a catástrofes naturais, assim, por assim dizer, né? Assim como os terremotos não são previsíveis,
Não há possibilidade hoje de você prever um terremoto. Ninguém consegue fazer isso no mundo. A ciência não consegue estabelecer que, olha, em tal lugar vai ter um terremoto e o epicentro vai ser esse lugar aqui e vai ser da magnitude X. A ciência não é capaz de fazer isso hoje. É muito complexo. Assim como não é capaz de prever para daqui a 3 semanas um deslizamento de terra ou uma enchente em algum lugar. Agora, o que temos em comum em relação à Itália, em relação ao Brasil, em relação aos terremotos, em relação ao que acontece no Brasil, a gente sabe que vai acontecer. Esse é o ponto. Os italianos sabem que terremotos acontecerão, porque acontecem lá durante toda a sua história. E estão muito preparados para isso. Claro, não é perfeito, há críticas, tem demora, uma série de coisas. Nenhum país é perfeito em relação a nada, né? Vamos tirar essa ilusão também da nossa frente. Não há perfeição. Agora, eu vi que em 30 horas, sei lá, um dia e meio, os caras tinham montado uma cidade de barracas super organizada. Tinha até recreacionista para crianças. Porque nesse momento os pais têm que cuidar de ver como é que a casa tá, se pode voltar para casa, se não pode. Procurar pessoas desaparecidas, ajudar a participar de resgates. Muitos pais e mães eventualmente morreram. E aí as crianças ficam completamente sozinhas em um acampamento. Lá tinha, inclusive, pessoas para fazer recreação de criança. Aqui no Brasil, nós vimos as clássicas imagens dos ginásios abrigando as pessoas desamparadas, com cortina improvisada, com colchão de qualquer jeito, com goteira, com janela aberta que passa frio a noite toda, que chove dentro, que não sei o quê, né? A gente viu acontecer. Dependendo de doações de última hora, não há estrutura para se preparar para o que teremos no futuro imediato no Brasil. Não é só no Rio Grande do Sul, mas nós vimos aqui, foi o exemplo, o Rio Grande do Sul também não está preparado, não temos dinheiro, a gente não tem estrutura, a gente não prepara o nosso exército, que está aí, né, na imensa maior parte do tempo, ociosa, gastando um caminhão de dinheiro esse da sociedade civil. Então a gente tem que pensar em preparar essas estruturas, gente, porque as coisas não vão melhorar, elas vão piorar. Muito bem. São Paulo teve o setembro mais quente da história. O mês passado foi o setembro mais quente da cidade de São Paulo desde 1943, quando o INMET começou a fazer a medição meteorológica. A média das temperaturas máximas ficou em 30,2 graus, cerca de 5%. A gente fala 5, parece pouco, né? Quando sobe a temperatura. Gente, se sobe de 15 para 20, a gente quase não nota. De fato, né? 5% pode ser muito pouco. Ah, mas só 5%? Bom, se a temperatura subir de 20, de 18 para 23, 24, talvez basicamente ninguém vai notar. Agora, se ela subir de 38 para 42, 43, 44, 45, eu tenho certeza de que vocês vão notar. Esse é o grande problema. A gente está falando de temperaturas extremas. Em pleno inverno, uma média de 30,2 graus. Os valores padrões obtidos a partir da média de anos anteriores, para o mês que é normalmente de 25,2 graus. A maior marca do mês foi registrada no dia 24, quando os termômetros bateram 36,5 graus, repito, em pleno inverno, a temperatura mais alta do ano. Estamos falando mais alta do ano na cidade de São Paulo, contando os meses de janeiro, fevereiro, quando estamos no verão. Foi também o valor mais alto registrado na história em setembro. Reportagem da agência pública: aquecimento anormal do Atlântico agrava a seca na Amazônia e traz riscos imprevisíveis. Imagens dramáticas da mortandade de peixes, de botos e relatos de ribeirinhos ilhados sem conseguir se deslocar por causa do baixo nível do rio Amazonas, que começaram a aparecer nos últimos dias, chamaram a atenção sobre a grave estiagem e o aquecimento global. Pesquisadores ouvidos pela agência pública acreditam que a combinação entre temperaturas anormalmente altas das águas do Atlântico Norte e a ocorrência do El Niño agravou a seca e ainda podem ter consequências imprevisíveis. Aquecimento global, eu acho que não se usa mais, viu, agência pública? Atenção aí, né? Emergência climática, né? Porque a gente está falando de temperaturas extremas. Pode haver frio extremo também em várias regiões. Então não se trata somente do aquecimento das temperaturas. E eu falo isso por quê? Porque isso é um grande combate em relação à desinformação.
principalmente a extrema-direita do mundo todo, né? O ecofascismo, né? Essa gente toda fala que quando tiver, no ano que vem, se tiver um ano frio, por exemplo, essa gente vai sair das catacumbas de novo e vai falar que o aquecimento global não existe. Então, para a gente cuidar com esses termos, né? Emergência climática. A gente está falando de extremos, um mundo de extremos, não necessariamente somente de alta temperatura. Os meses de agosto, setembro e outubro, quando ocorre o chamado verão amazônico, são tradicionalmente secos, mas neste ano, de acordo com o relato de cientistas que estudam a região, o quadro ficou mais grave, a estiagem se instalou de modo muito, muito rápido. Nós vimos aqui o Rio Madeira, né, que baixou 1 metro em um mês. O engenheiro ambiental Ian Fleischmann, que faz o monitoramento dos rios do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, conta que a situação é catastrófica, a palavra que ele usa para definir a situação atual. O Instituto relatou na semana passada que apenas em 3 dias, cerca de 100 botos rosas apareceram mortos no Lago Tefé. Foi a notícia que demos antes também sobre a mortandade dada pela Folha de São Paulo, né? Isso aqui é uma imagem do local, portanto, e os pesquisadores estão enrolando aqui um animal que faleceu. A gente pode ver aqui nas margens, né? Dá para ver na margem lá atrás também, olha só aqui, ó. Né? Como o rio tá baixo, né? A gente consegue observar pela imagem. Cientistas ainda estão investigando as mortes relacionadas, mas suspeitam que sim, ainda é cedo para afirmarmos a causa deste evento extremo de mortandade, mas certamente está associado ao período de estiagem e à alta temperatura do Lago Tefé, divulgou o Instituto. O Instituto é um dos principais centros de pesquisa de mamíferos aquáticos da Amazônia, Instituto Mamirauá. Fleischmann afirma que a estiagem atual não chegou nos recordes de 2010, mas a expectativa é que a situação ainda possa piorar. Isso porque, historicamente, os níveis mais baixos ocorrem em meados de outubro, ou seja, os rios ainda devem descer mais uns 15 dias para depois retomar o seu tamanho, né, a sua vazão natural. Então, esperamos mais um mês de crise, pelo menos. Não tá fácil não, né, gente? O que podemos fazer por enquanto? Podemos denunciar, podemos apoiar a ciência, podemos combater discursos anticientíficos, podemos melhorar o nosso consumo consciente, apesar do fato de que individualmente não conseguiremos fazer nada, e nem mesmo num grande coletivo de indivíduos, porque o grande problema do mundo é a produção industrial, o capitalismo no geral, né? Esse sistema que nos levou aí em 100, 150 anos ao momento que vivemos hoje, uma aceleração absurda da queima de combustíveis fósseis, da produção de produtos industrializados, etc, 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 já sabemos. A globalização também, que acabou fazendo com que os produtos sejam produzidos em poucos lugares do mundo e tenham que cruzar o mundo todo para chegar na mão das pessoas. Isso também, vamos dizer assim, que não ajuda muito, né? Não ajuda nada, na verdade só atrapalha, né? Então, por enquanto, vamos lá, vamos denunciar. Consumo consciente é o que dá para fazer por enquanto e principalmente pressionar políticas públicas para que a gente mude esse quadro com a maior rapidez possível, o que de todo modo será lento. Os grandes países poluidores do mundo, inclusive Estados Unidos e China, que são os maiores, muitas vezes se negam, inclusive, a assinar os tratados que importam para a diminuição da temperatura do globo, para a diminuição da emissão de poluentes, etc, etc, etc. Né? Então a gente vê um morde e assopra nessa questão e quando os países se veem em crise ou precisam crescer mais, tacam mais fogo na chaminé, porque é assim que é feito o crescimento no mundo todo hoje, até hoje, infelizmente. Então, neste programa, seguiremos denunciando, que é o que nos resta por aqui. O que eu não acho que seja pouco também, né? Cada um coloca a sua pecinha nesse Lego e assim a gente vai caminhando. Olha, gente, o Sérgio Moro... Tá feio o negócio pro Sérgio Moro, hein? Eu estive em Brasília na semana passada, passei a semana lá. Relatos de Brasília. Primeira coisa, Sérgio Moro já está cassado, tá? Esse é o primeiro relato. Já não há nenhum tipo de avaliação política, mesmo que colateral, mesmo em relação à contenção de danos, que indique que o Sérgio Moro permanecerá senador no ano que vem. Temos que ver se essa coisa vai andar esse ano ainda, estamos em 3 de outubro, né? As coisas estão andando para vários lados ao mesmo tempo,
Não sabemos se para o Sérgio Moro ele passa o Natal em família ainda senador. Há uma possibilidade forte de que não, que isso não aconteça. Deve ser cassado esse ano e não haverá nenhum tipo de resistência no Senado, como não houve nenhum tipo de resistência em relação à cassação do Deltan na Câmara. Vamos lembrar que o Deltan foi cassado, fez aquele discurso sozinho no plenário, né? Tem uma foto, inclusive, incrível, tá ele lá, né? Tava fazendo cena também, né? Para se mostrar perseguido e tal, contando com uma eventual volta por cima, e aquela imagem seria uma imagem icônica de um homem que luta contra o establishment, né? Não funcionou, tá? Deu errado, né, Deltan? Moro possivelmente terá o mesmo destino, mas agora o que tem acontecido é o seguinte: o juiz Eduardo Apio, afastado da 13ª Vara. Gente, a 13ª Vara de Curitiba, rapidamente, para todo mundo entender, tá? Que era a vara do juiz Sérgio Moro, quando o Moro deixa a vara para ir para o governo Bolsonaro, quem escolhe o substituto do Moro, um juiz chamado Bonar, que hoje, aliás, já virou desembargador, né? Ficou 2 anos lá, tocando bola pro lado, né? Quem escolhe o Bonar, isso saiu reportagem baseada nos diálogos da Vaza Jato. É a própria Lava Jato. Os procuradores se conversam, há inclusive um áudio, há 2 ou 3 áudios do Deltan falando sobre isso, sobre a escolha do Bonar. Eles se conversam para tentar eliminar os juízes que estão concorrendo. Não, vamos ligar para esse aqui não é bom, essa aqui não é boa, vamos arranjar um outro lugar para essa, e conseguem manipular a escolha do juiz. Veja só, você que não entende nada do sistema e não é obrigado a entender. Procurador não escolhe juiz. Procurador é parte interessada em processo, é acusação. Isso seria o equivalente. Vamos colocar no âmbito da Lava Jato para a gente entender? Havia a acusação e a defesa, certo? Como num bom tribunal, tá bom? E no meio disso tem um juiz, beleza? Vocês imaginem o escândalo que seria se nós descobríssemos que os advogados dos réus, dos investigados, dos acusados, dos indiciados na Lava Jato, se os advogados tivessem travado uma série de conversas pelo Telegram e os advogados tivessem escolhido o juiz da vara. Vocês achariam isso um escândalo ou não? Vocês imaginem, o advogado do Eduardo Cunha, tá bom? E obviamente não estou criminalizando a advocacia aqui, eu estou fazendo uma situação hipotética. Se isso tivesse acontecido, obviamente estaria denunciado aqui, tá? Situação hipotética. O advogado do Eduardo Cunha, o advogado do Palocci, o advogado de quem mais? Do Marcelo Odebrecht, do Paulo Roberto Costa, né, do Pedro Barusco. Imagina se os advogados desses caras todos que foram investigados pela Lava Jato tivessem tramado para escolher o juiz da vara. Pois bem, foi exatamente isso que a Lava Jato fez. A Lava Jato tramou pelo Telegram, e não só, posso imaginar que se conversaram pessoalmente várias vezes, mas o que saiu no Telegram já é suficiente para nós dizermos que a Lava Jato tramou para escolher o juiz que substituiu o Moro. E depois do Bonar, só entraram juízes nessa vara, de modo temporário ou titulares, lavajatistas, como se diz. O que é que eu quero dizer com isso? Só entraram juízes ali que protegeram a caixa preta da Lava Jato. O que é a caixa preta da Lava Jato? Acordos de delação que até hoje estão em sigilo. Por que estão em sigilo? Vários acordos de delação. É uma dúvida que eu tenho. Acordos de leniência com as empresas que estão em sigilo até hoje. Por que estão em sigilo até hoje, os acordos de leniência? É uma dúvida que eu tenho. Se houve um acordo de leniência com uma empresa, a empresa já está aí há 3, 4, 5 anos pagando as multas. Por que é que este acordo está em sigilo? É uma dúvida que eu tenho. O que há nesses acordos que a gente não entende? Será que existe algum tipo de triangulação para mandar dinheiro para fora do Brasil e depois isso voltar para uma tal Fundação Lava Jato? Será que esse era o grande esquema da Lava Jato? É esquisito, né? Vejam bem, a Lava Jato no Brasil, ela foi considerada uma vítima. Tanto é que ela recebeu valores de volta. A Lava Jato colocou em balanço oficial, 6 bilhões de reais que foram recebidos de volta e que teriam sido roubados do caixa da Petrobras. Ok? Então ela é uma vítima.
A empresa no Brasil é vítima. É curioso que a empresa no Brasil não seja vítima, ela esteja pagando multas. Vocês não acham curioso? Porque, por exemplo, entra um dinheiro no caixa da empresa no Brasil, porque ela é vítima. Nos Estados Unidos, o dinheiro sai do caixa da empresa, porque ela é algoz, ela é acusada de ser a corrupta. A Petrobras nos Estados Unidos ela não recuperou dinheiro, ela teve que pagar dinheiro nos Estados Unidos. E parte desse dinheiro volta para o Brasil para um CNPJ privado que seria controlado pela Lava Jato. Vocês não acham que tem uma coisa esquisita nesse negócio? Parece, né? Único juiz que botou a mão nesse negócio e que não estava ali para proteger a caixa preta da Lava Jato. O que mais tem na caixa preta da Lava Jato, Leandro? Grampos. Onde estão os grampos da Lava Jato? A Lava Jato grampeou centenas de pessoas. Centenas de pessoas foram grampeadas. Onde estão os grampos da Lava Jato que nós nunca ouvimos? Vocês lembram o único grampo de Lava Jato que nós ouvimos? Eu lembro. O áudio do Bessias, lembram? O áudio que dava conta que o Lula queria assumir o ministério durante o governo Dilma para fugir da Lava Jato. O que é que nós descobrimos depois? Que existiam 22 grampos naquele mesmo conjunto de grampos. O Lula tinha conversado com várias pessoas naquele dia e tinha sido grampeado pela Lava Jato. Então há ainda, espero, se é que não destruíram esses grampos, né, senhor Sérgio Moro e outros juízes que passaram por lá. Gabriela Hart, Bonar, quem mais? Onde estão os outros 21 grampos que contam a verdadeira história? A verdadeira história já foi contada, inclusive. O Lula conversou, inclusive, com personalidades como Michel Temer, na época. Antes da Dilma sofrer um impeachment. Né? O intento do Lula qual era? Salvar o governo Dilma. Em vários desses grampos, inclusive, ele reluta em assumir ministério. Porque não era o objetivo principal dele. O objetivo principal dele era que o governo Dilma permanecesse em pé. Como nós sabemos isso? Porque nós fizemos matéria, de novo, durante a Vaza Jato. E conseguimos o caderno onde o policial federal que ouvia os grampos anotava as conversas. Agora, onde estão esses grampos? Se não foram destruídos, em tese, estão lá na 13ª Vara. Por que o atual juiz da 13ª Vara não libera esses grampos? Qual é o grande motivo de grampos de 2016 que se referem a um fato já passado, onde não há investigações em curso em relação a isso? Os processos do Lula, inclusive, sequer estão mais em Curitiba, foram enviados para Brasília. Qual é exatamente o motivo desses grampos estarem em sigilo, senhores juízes da 13ª Vara, senhores desembargadores do TRF4 em Porto Alegre? Por que essas coisas não vieram à tona? Onde estão os grampos de todas as outras pessoas que foram grampeadas pela Lava Jato? Nós estamos em 2023, a Lava Jato começou em 2014, nós estamos falando de 11 anos. Por que o sigilo misterioso de todo esse material? O que esconde a Lava Jato nos porões da 13ª Vara? Quem estava tentando descobrir isso era o juiz Eduardo Apio. Afastado da 13ª Vara, vamos lembrar por aquela ligação que ele fez para o filho do desembargador Malucelli, né? Foi afastado sem ser ouvido, sem uma sindicância. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Toffoli, cancelou esse afastamento, ordenou que ele voltasse e, por enquanto, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça não está permitindo que o juiz Apio volte. O que é que fez o Apio quando chegou lá? A primeira coisa que ele fez. Bom, a regra dessa vara é o quê? É uma vara obscura, uma vara sigilosa. O Moro só colocava em evidência aquilo que interessava a grande narrativa da Lava Jato. E vazava, muitas vezes, coisas também. Ele e os procuradores. Agora, a imensa maioria das coisas ficou em sigilo. Está em sigilo até hoje. O juiz Eduardo Apio chegou lá e começou a levantar sigilo. Levantou sigilo de leniências, que misteriosamente, 48 horas depois, foram colocados em sigilo de novo. Que medo é esse que essa gente tem de colocar essas coisas à luz do dia? Como que eu, um cidadão brasileiro, e vocês que estão aí nos assistindo, não temos o direito a saber que tipo de negociação o Estado brasileiro fez com empresas que roubaram dinheiro do Estado brasileiro?
Por que nós não temos acesso a isso, senhor Moro, senhor Bonar, senhora Gabriela, senhores juízes todos que passaram por essa vara, inclusive o atual? Por que nós não podemos ver isso? Por que vários anexos dessas leniências estão sob sigilo? Esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro é da sociedade civil. Por que nós não temos o direito de ver um acordo que foi feito sobre o nosso dinheiro? É estranho, né? O Apio chega lá, libera o sigilo, o juiz vai lá, corre, poucas horas depois coloca em sigilo de novo. Quais são as investigações que estão em andamento 10 anos depois? Essas empresas até mudaram de nome. Estão pagando as suas multas. Diretores, ex-proprietários foram presos, pagaram suas penas. Alguns estão pagando as penas até hoje, inclusive, com prisão domiciliar. Onde estão as conversas que a 13ª Vara fez com alguns delatores? Nelma Kodama, né? Barusco, Paulo Roberto Costa. Por que a gente não pode ver essas coisas? É engraçado, né? São dúvidas matinais que me vêm à cabeça. Talvez, eventualmente, em um breve tempo, elas serão resolvidas. Eu tenho fé em relação a isso. Tenho fé e alguma informação também, né? Agora o Eduardo Apio chegou lá e começou a fazer o quê? Não, vamos colocar isso aqui, não tem mais sigilo nisso aqui. Então libera, bota ao público, vamos lá, as pessoas precisam saber. E fez duas coisas importantes. Ouviu o Tacla Duran, já falamos muito sobre o Tacla Duran aqui, que denuncia e denunciava há muito tempo um esquema de venda de delação paralela na Lava Jato, né? Então vem aqui, vamos negociar a parte, você fala isso, fala aquilo, inclusive minta e omita, que a gente vai te dar vários benefícios. Será que com a Nelma Kodama foi assim também? Será que foi? Uma pergunta matinal que eu faço também. E ouviu também o Tony Garcia, um empresário do Paraná, que acusava o Moro de tê-lo usado, Tony Garcia, como uma espécie de espião, pedindo para o Tony Garcia botar grampo no seu escritório, plantando um policial civil ali disfarçado no escritório. E nesse rolo todo, eventualmente o Tony Garcia teria grampeado inclusive pessoas com prerrogativa de foro, o que seria proibido. O Moro não poderia ter feito isso. Bom, não poderia ter feito a escuta na presidenta da República, Dilma também. Fez uma escuta. O grampo foi anulado, mas foi anulado depois que foi ao ar, pela Globo News na época, inclusive, né? Chegou no Supremo, o Fachin resolveu só dar uma passadinha de pano ali também, teve isso, né? Não, peça escusas aqui, senhor, não vai acontecer nada com o senhor. Demorou para o Moro chegar em algum ponto que ele não pudesse mais ser juiz. E aí, quando se ouve o Tacla Duran e o Tony Garcia, e vou falar duas coisas importantes que eu sempre falo quando eu falo sobre esses dois personagens. Primeiro, a Madre Teresa de Calcutá não foi delatora, tá bom? Então ninguém está santificando aqui delator, Tony Garcia, não sei o quê, tá bom? O Tacla Duran e o Tony Garcia participavam, em alguma medida, de sistemas criminosos. Não fosse assim, não seriam delatores. É uma equação bastante óbvia, né? Agora, que parece evidente que houve abusos em relação aos dois, cada vez mais parece. Cada vez mais parece. Outra coisa importante que eu sempre falo, o que fala Tacla Duran e o que fala Tony Garcia. Eu tenho cobrado, eu e outros vários jornalistas, né? Para ser bem justo. Temos cobrado desde que essas conversas começaram a aparecer. Onde estão as provas? Tudo bem, o Tacla Duran acusa isso, o Tony Garcia acusa aquilo. Onde estão as provas? Muito bem, essa semana começaram a aparecer os documentos que o Tony Garcia enviou inicialmente para o juiz Apio, e o juiz Apio, em um movimento muito inteligente, porque o Apio entendeu que ele não ia durar na 13ª Vara. O Apio foi um cara muito inteligente em relação a isso. Ele sacou quando ele botou o pé ali, ele pensou, eu não vou durar aqui, eu não vou durar uma semana nesse lugar. Então, o que o Apio começou a fazer? Rapidamente ele começou a submeter coisas ao STF. Muito rapidamente. Ele encontrava alguma coisa, se ele tinha poderes como juiz de torná-las públicas, as tornava e imediatamente mandava para o STF. Foi assim com Tony Garcia e foi assim com Tacla Duran.
Então, mesmo que tenham removido o ápio, agora essas histórias já andaram longe demais. Não é mais uma questão do juiz. Eventualmente ele pode até voltar para a 13ª vara, tá? Pode acontecer. A ver. Agora, o Tony Garcia vem falando coisas que fez o Moro, inclusive, perder a cabeça. Moro atacando a Globo, né? Aliás, justiça seja feita, o primeiro site a ouvir o Tony Garcia, nessa última leva, né? O Tony Garcia é um personagem que está na política brasileira já há uns 20 anos, tá, gente? Não é de hoje, isso aí é desde os anos, acho que, se não me engano, nos anos 90, o primeiro caso do Tony Garcia com o Moro. Do começo dos anos 2000, perdão. O primeiro site a ouvi-lo, o Tony Garcia, foi o Brasil 247, né? O jornalista Joaquim Carvalho, né? Que ouviu o Tony Garcia já há uns 2 ou 3 meses. Foi uma entrevista, o Tony Garcia fez o que o Tacla Dura vinha fazendo há uns anos já, falou, fez as denúncias, mas na época carecia de evidências materiais. Agora, a Daniela Lima, lá da Globo News e do G1, vem publicando os documentos que foram remetidos pelo juiz Ápio para o STF. E ali mostra uma série de coisas esquisitíssimas. De novo, eu não vou pré-julgar, eu acho que isso tem que ser se parar, olhar isso com atenção, olhar as provas que o Tony Garcia traz, elas não estão todas públicas ainda, isso é uma questão em andamento, tá bom? Então não se trata aqui de pré-julgar o Moro. Agora, o contexto não é favorável ao Moro. Essa é a grande questão. Para quem cometeu todas as ilegalidades que o Moro cometeu, tanto é que foi isso que disse o STF, o senhor não é imparcial para julgar esses casos. Isso é a pior pecha que um juiz possa ter, né? Porque o que um juiz tem é a sua imparcialidade. E agora o Moro está batendo cabeça, segundo noticia a revista Fórum aqui. Moro ataca a Globo por noticiar escândalos denunciados por Tony Garcia. Eu adoro essa foto do Moro aqui, não sei o que ele estava fazendo aqui nesse dia. Foto do Lula Marques, né? Um dos maiores fotojornalistas do Brasil. O senador Sérgio Moro, como dizem muitos, né? Do União Brasil, do Paraná, que enfrenta investigações no Conselho Nacional de Justiça e na Polícia Federal e que corre risco de ter seu mandato cassado, resolveu atacar o site G1 da Globo. Veja só, né? Me espanta, né? E aqui, obviamente, eu não estou falando da Daniela Lima, que é maravilhosa, né? Nem estava na Globo na época. Mas me espanta a Globo muitas vezes ter, inclusive, ladeado o senhor Sérgio Moro nos ataques que fazia contra os jornalistas do Intercept e agora está sendo atacada pelo mesmo, né? Que curioso que são as coisas, né? E está atacando pelo fato do veículo estar noticiando desde a última semana as denúncias bomba que o ex-deputado estadual Tony Garcia fez contra Moro ao Supremo Tribunal Federal. Recentemente, Tony Garcia, que alega ter atuado como agente infiltrado do senador em sua época de juiz, entregou ao STF um conjunto de documentos explosivos que revelam uma suposta tentativa de Moro de investigar ilegalmente desembargadores, juízes e ministros do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o uso de grampos. Qual seria o motivo dessas investigações, segundo Tony Garcia? Moro não as poderia usar legalmente, porque não tem prerrogativa para investigar esse tipo de pessoa, mas usaria como chantagem. Isso é o que denuncia o Tony Garcia. De novo, calma, calma, calma. Eu falo isso aqui sobre qualquer delator, vocês sabem disso, quem acompanha o programa sabe disso, né? Sobre o Cid, né? Sobre o Tacla não é delator, nem o Tony Garcia, né? Mas todo mundo que vem e bota a boca no trombone, a gente tem que ter calma e olhar as coisas com calma. No entanto, o contexto não favorece o Moro nessa história. Essa história seria usada, nesse caso desses grampos, para chantagear os juízes e desembargadores. Para quê? Para que quando o Moro tivesse que passar alguma coisa lá para cima, a coisa andasse a contento. Essa é a história contada pelo Tony Garcia. Os documentos em questão fazem parte de um acordo de colaboração premiada firmado entre o Tony Garcia e o Moro em 2004. Detalhe, isso também estava sob sigilo. 20 anos de sigilo. Por quê? Por que de 2004 a 2023 estava sob sigilo? 19 anos, uma colaboração premiada em sigilo? Qual o motivo?
Muitas vezes fica em sigilo porque a justiça alega, né, ou o Ministério Público, que não se pode tirar o sigilo porque há investigações em andamento. Quais as investigações em andamento em relação a Tony Garcia de 2004 mereciam que isso estivesse sob sigilo, senhor Sérgio Moro? Ou será que tem coisa ali que a gente não pode ver? Me espanta, né? O acordo serviria para Garcia se livrar da prisão de um esquema que ele tinha sido preso no âmbito de uma operação chamada Consórcio Garibaldi, né? Até recentemente esses documentos estavam sob sigilo na 13ª Vara, mas o juiz Eduardo Apio decidiu levantar esse sigilo, permitindo que Tony Garcia tivesse acesso. Agora esses materiais foram entregues pelo ex-deputado estadual ao STF com o objetivo de anular as ações de Moro contra ele. No conjunto de documentos estão registradas cerca de 30 tarefas que Tony Garcia tinha que fazer por designação do Sérgio Moro para evitar sua prisão. Essas tarefas incluíam, segundo diz o Tony Garcia, investigações de autoridades paranaenses com foro privilegiado, utilizando métodos questionáveis, eu diria até aqui, camaradas da Fórum, ilegais, porque o Moro não poderia jamais grampear alguém com prerrogativa de foro, como não poderia ter grampeado a Dilma. E foi brandamente punido pelo STF na hora que aconteceu, né? Não foi punido, na verdade. Tomou, como se diz, tomou um xixi só, né? Uma vez que essas investigações estavam legalmente fora de alçada do juiz, né? O material entregue ao STF inclui até mesmo registros de conversas telefônicas entre Moro e Garcia, nas quais o ex-juiz pressiona pela execução dessas tarefas que são consideradas ilegais. E aí o Moro foi pra cima do G1. Eu acho que o Moro já sentiu, porque até as pedras de Brasília sabem, né? Até o concreto armado de Brasília sabe que o Moro já perdeu, né? Perdeu o Playboy, caso clássico. E agora tá indo pro tudo ou nada. E aí o Moro falou sobre isso. Vejam a semelhança em relação ao que o Moro falava em 2019 sobre a Vaza Jato. Discurso, aliás, muito reverberado pelas organizações Globo na época, né? Depois fomos saber por quê. Tem uma reportagem célebre da Vaza Jato que mostra todas as relações da Lava Jato com a Globo, encontro com diretores da Globo, com o dono da Globo, com Merval Pereira, parceria com o repórter, aquela coisa toda. Isso aí já foi fartamente explorado. Disse o Moro, o G1, que é o site da Globo, reverbera as mentiras de um criminoso condenado. Vou fazer um parênteses aqui, pouco importa. Zero importância. Aliás, criminoso condenado que era parceiro do Moro para acusar outras pessoas. Então, assim, no passado, quando o Moro precisava do Tacla Duran, estava valendo. Ah, não tem problema ser um criminoso. Quando precisou do Tony Garcia, estava valendo. Não tem problema se é criminoso. Quando precisou de delação de Barusco, de Paulo Roberto Costa, de Alexandrino, da Odebrecht, aí esses caras não eram criminosos. Eram ótimos todos. Agora, quando os caras começam a abrir a boca contra ele, aí o problema é que são criminosos condenados. Isso aqui tem zero importância. De novo, a Madre Teresa de Calcutá não é delatora, né? Porque não está envolvida em nenhum sistema criminoso. E aí diz o Moro que o Tony Garcia está aí para fabricar um falso escândalo sobre supostos fatos de 2004 e 2005, ou seja, e aí escreve em caixa alta o Moro, olha que bonito, vamos até levantar, de quase 20 anos atrás. Muito bem, Sérgio, por que essas coisas estavam em sigilo, se essas coisas têm quase 20 anos? Por que o senhor, Sérgio, proativamente não colocou essas coisas à luz do dia? É um questionamento que eu faço aqui. Sérgio Moro, por que o senhor, já que não tem nada demais nessas coisas todas que o senhor fez um acordo com o Tony Garcia, por que o senhor não levantou o sigilo disso lá atrás e não explicitou para o público? Inclusive quando era ministro do governo Bolsonaro, que tinha o dever moral de mostrar algum tipo de transparência sobre o que o senhor tinha feito no verão passado. Aí segue o Moro. As investigações conduzidas pelo MPF e executadas pela PF foram sobre tráfico de influência
e escuta ilegal e resultaram em condenações de advogado por esses crimes e que foram proferidas por outro juiz. Condenação, claro, de uma investigação que foi feita pelo Moro, né? Não quer dizer nada. Nenhum juiz ou magistrado do TRF4, STJ ou de qualquer outra corte foi investigado com minha autorização. Isso é o que veremos. A inexistência de gravações de magistrados ou de medidas investigatórias contra eles é, aliás, reveladora da farsa do notório mentiroso aqui falando sobre Tony Garcia. Isso é o que veremos também, se não há, de fato, essas gravações. Não sabemos. De novo, quem é o juiz que vai abrir a caixa preta da 13ª Vara de Curitiba? Quem vai fazer isso? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está investigando a vara. O Dr. Luiz Felipe Salomão, corregedor, está investigando a vara. Há informações de que já descobriu-se coisas do Arco da Velha. Destino de obras de arte, que o juiz Apio, inclusive, estava investigando. Onde foram parar as várias obras de arte que foram apreendidas durante a operação, várias não sabemos. Acordos com delatores que, entre outras coisas, os mantiveram absolutamente ricos, com propriedades, com posse de dinheiro, com bens, com uma série de coisas, né? Gravações, grampos que nunca viram a luz do dia e, principalmente, a triangulação do dinheiro das multas. Então, Moro, eu acho que espernear contra o G1 pouco vai adiantar. Muito bem, gente, vamos despedir da nossa rede, né? Muito obrigado, pessoal da TVT, pessoal da TV Quirimurê e pessoal da Rádio Brasil Atual. Nós voltaremos amanhã e o pessoal que fica com a gente na internet fica por aí mais um pouquinho, que a gente tem mais uma coisa muito rápida aqui. Então, gente, vamos ver o que vai acontecer. É grave, como a gente vem falando no ICL, desde que o Tacla Duran começou a falar, falamos muito sobre o Tacla Duran, é grave, sempre fazendo... Tem gente que não gosta que eu fale isso, eu vou falar de novo, né? Tem jornalista que vai espernear no Twitter aí, pode espernear sozinho. Precisamos ver as provas. Qual o problema de pedir prova? Tem colega jornalista que não gosta de prova? Não gosta de trabalhar com prova? Qual o problema? Desde que o Tony Garcia começou a falar também, falamos. É grave, precisa ser investigado e precisamos ver as provas. Não adianta só alguém falar. Abrir uma entrevista em qualquer lugar e começar a falar, é mole. A gente já viu isso acontecer antes. Aliás, ontem o Delcídio Amaral, ex-senador petista, que teria entregado Lula durante a Lava Jato, que o Lula sabia de um esquema, que o Lula tentou interferir nas investigações, o Delcídio do Amaral foi condenado ontem a pagar uma multa para o Lula, porque não conseguiu provar o que fala. Então vejam só, gente, lá atrás, a imprensa corporativa fez festa com essas coisas. Chegava lá o Delcídio, virava a capa da Veja, ia para o Jornal Nacional, ia para tudo que era lugar, falando. Então falar qualquer um fala, galera. Atenção. Olha o estrago que as coisas que o Delcídio falou na época causaram. E aí, 7, 8 anos depois, tem uma decisão dizendo que o Delcídio não conseguiu provar o que falou, que as acusações eram falsas e vai ter que pagar uma multa, inclusive, para o Lula. De que adianta? Multa de R$10 mil. R$10 mil. Depois de contar tudo o que contou sem nenhuma prova. Então, atenção, é grave o que fala o Tony Garcia. Precisamos esperar as provas. Tá bom? Eu não entendo quem não gosta que eu fale que tem que esperar a prova. Tem gente que fica braba com isso. Esquisito, né? Tem gente que não gosta de trabalhar com prova, aparentemente. Muito bem. O programa de hoje está acabando. Daqui a pouquinho eu tô no N1, tá, gente? Então, nós voltaremos amanhã ao vivo. Este foi o Desperta ICL e agora começa o ICL Notícias, primeira edição. Daqui uns minutinhos eu vou só me arrumar aqui e eu tô por lá para comentar as notícias com os nossos colegas, tá bom? Aliás, estreou ontem o Rodrigo Viana, né? Grande colega, vai estar hoje lá. O Edu tá lá hoje também, tá todo mundo lá, tá bom? Tá a Vivian, tá o Deluca, tá todo mundo, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho, então. Muito obrigado e ó, beijo pra todo mundo. Tchau. Existe um monte de dica que pode te ajudar a investir um pouco melhor o seu dinheiro. Mas existem 3 regras que são universais. Em qualquer lugar do mundo, para investir de uma maneira consciente, mais segura e mais rentável,
você tem que seguir essas 3 regras. E eu vou fazer uma aula no dia 10 de outubro, uma terça-feira, às 8 horas da noite, onde eu vou te explicar que regras são essas e como você pode incluir essas regras no seu processo de decisão na hora de investir. Se inscreve nessa aula, é de graça, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, chame seus amigos e amigas para participar também. É uma chance que você tem de mudar completamente a relação com o seu dinheiro e com seus investimentos e abreviar o caminho até a independência financeira.